Meu nome é Enoque. Hoje eu estou abordando o tema da nossa aula, Vivendo em Santidade. Quando falamos de santidade, nós podemos ter uma reflexão sobre o tema. O Espírito Santo é quem realiza o milagre espiritual no coração do homem, mediante a qual sua natureza intrínseca faz com que o homem possa viver uma vida de santidade. O texto base desta aula que nós vamos estar abordando em 1 Pedro capítulo 1, 13 a 25, que nos orienta a estar, que diz da seguinte forma: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Vivendo esta vida de santidade, nós observamos que para viver uma vida de santidade, nós vamos estar falando sobre os aspectos, o que é ser santo. A palavra santidade, ela desperta na pessoa sentimentos e impressões variadas, o que é ser realmente uma pessoa santa. Qual o papel da santidade em nossa vida? A santidade influencia nas nossas relações interpessoais. Alguém disposto a se opor contra Deus e contra nós, na realização da santidade em nossa vida. Vivemos essas e outras questões e veremos nessa lição estas questões. O que é ser santo? A primeira coisa que a Bíblia ela vai nos relatar em relação à santidade é viver uma vida de santificação. E a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Quando falamos na palavra santo, ser santo significa ser separado. Essa palavra santificação, ela tem os seus derivados e traz a ideia de algo ou pessoa que foi separado para Deus. Como nós observamos no Antigo Testamento, as coisas que eram santas eram separadas. Vamos observar os utensílios da casa de Deus. Eles eram separados porque tinham uma função específica. Se nós observarmos, os israelitas, eles foram também, alguns deles escolhidos para uma missão e uma santificação. Nós observamos o tabernáculo, que lá tem o lugar santo, o lugar santíssimo. E nós observamos que também era um lugar onde a presença de Deus era frequente ali no lugar santíssimo. Pelos israelitas também foram separados cultos, e Arão, ele foi separado para fazer a obra de Deus. Quando nós observamos o culto a Deus, ele tem de ser oferecido através de uma vida de santidade. E o primeiro ponto que nós vamos estar abordando, como falei, é a santificação. E o segundo é como ser santo ou ser separado. Nós vivemos em um mundo em que muitas das vezes o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou
para muitos é o certo. Então, quando nós falamos em uma pessoa santa, é uma pessoa separada das coisas do mundo e ela está totalmente voltada para as coisas de Deus. E essa separação, ela se refere a ter uma vida que não seja dominada pela influência do mundo. E nós observamos em que o escritor lá da epístola de 1 João, ele vai falar bem claro quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque essas coisas podem influenciar o ser humano a não viver uma vida de santidade. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, nós observamos que foi pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado que nós podemos ter acesso a Deus e com este acesso receber o Espírito Santo, que ele é que nos move e nos faz buscar uma vida de santidade. Terceiro, para ser santo, eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele é o agente que é encarregado de fazer com que eu possa buscar ou viver uma vida de santidade, porque é através do Espírito Santo que eu sou movido a viver essa vida de santidade. Quando nós temos esta capacidade através da busca, o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver essa vida de santidade. Santidade para o cristão não é uma opção, mas um mandamento a ser obedecido, de forma ou que possamos cumprir a vontade de Deus, porque é isso que ele quer de nós. É que vivamos uma vida santa diante dele, porque o texto que eu li, um dos versículos diz que assim como ele é santo, ele nos escolheu para viver uma vida de santidade. Agora nós observamos que receber e obedecer a palavra de Deus são coisas tão essenciais na santificação, é como o alimento que correto ao exercício para a nossa saúde física. O que queremos dizer com isto? Que assim como o meu corpo, ele precisa de uma alimentação sadia para que eu viva uma vida com saúde, assim também a minha vida precisa ser pautada pela palavra de Deus, pela uma vida de oração, de leitura, de reflexão, para observar a vida de santificação em que eu devo levar diante de Deus. Nós observamos que Jesus, ele viveu uma vida de santidade, uma vida na qual ele, tomando forma de homem, ele se humanizou e veio à terra. Ele viveu uma vida de santidade, mesmo tendo a natureza humana e a natureza divina, ele pôde desfrutar da santidade e da comunhão que tinha com o Pai, porque todas as vezes que ele clamava ao Pai, ele clamava mostrando o ministério que ele estava exercendo, a mandado do Pai, porque espontaneamente ele veio, mas foi vindo porque Deus havia amado este mundo, e amando o mundo, ele enviou Jesus, seu Filho, para viver uma vida de santidade. E nós observamos que tanto no Novo como no Antigo Testamento, nós vamos observar que há trechos que falam da santidade, de uma vida de santificação. Mas nós também observamos que viver uma vida de santidade é ter uma mente purificada pelo Espírito Santo. E nós observamos que há os agentes
que sempre leva você a não viver uma vida de santidade. Primeiro deles é a nossa carne. A Bíblia vai falar da nossa carne e com suas paixões, com suas concupiscências, que leva o homem a não viver uma vida de santidade. Mas quando nós temos a vida de santidade, a nossa mente ela é purificada, porque tudo que pensamos naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que edifica, naquilo que renova, naquilo que nos leva a ter uma comunhão com Deus. Alguns equívocos sobre a vida de uma vida de santidade. Esta é um equívoco que muitas das vezes viver uma vida santa é o estilo de vida que eu levo. Ser santo, como já foi dito, é ser separado. Então, separação de um meio em que vivemos que muitas das vezes pode contaminar ou muitas das vezes pode nos levar a um erro. A Bíblia ela registra que nós devemos nos separar daqueles que são profanos, daqueles que têm uma linguagem que não é comum àqueles que querem levar uma vida de santidade, e por esta razão nós temos que nos separar dele. A Bíblia nos manda ter esta separação. Então, o que nós devemos preservar em uma vida de santidade? A nossa mente é um grande campo de batalha entre o bem e o mal. É nela que o processo de santificação deve começar e irradiar toda a nossa vida. Porque a mente, alguns adágios por aí, que diz que a mente vazia, ela é a oficina de Satanás. Então, se você não lê, não medita na palavra de Deus, você não procura refletir e obedecer a Deus, você está deixando a sua mente sem esta proteção. Mas se sua mente está voltada a meditar, a se alimentar da palavra de Deus, então você tem como viver esta vida de santidade. E o segundo item sobre a santidade, o equívoco sobre a santidade, é na forma de pensar. O que é que eu estou pensando? Estou pensando nas coisas que são de cima ou estou pensando nas coisas que aqui podem satisfazer o meu ego, pode satisfazer as minhas paixões? E no dia a dia, o que nós observamos em comum é as pessoas sempre pensarem naquilo que satisfaz o seu ego, satisfaz o seu homem exterior, esquecendo-se de satisfazer o seu homem interior. E esta forma de pensar leva a nossa mente a um grande campo de batalha entre o bem e o mal, naquilo que te leva a se aproximar de Deus e o mal que distancia o homem de Deus. E é nela que o processo de santificação deve começar a irradiar esta mente. Porque a partir do momento que a nossa mente começa a pensar nas coisas santas, o nosso homem interior ele começa a ter uma vida de santidade. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, se nós estamos em Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, porque são elas que permanecem, porque as terrenas são elas passageiras. E nós podemos também observar que a oposição à santificação, nós podemos ver um inimigo, Satanás, que constantemente ele está lutando para que eu e você não vivamos uma vida de santidade. Porque ele sabe que se você não viver uma vida de santidade, você não pode, em hipótese alguma,
vir a Deus. Quando é que isso acontece? Temos uma vida de santidade. É a partir do momento que o homem ele aceita a Jesus e agora ele vai ter uma nova vida. E esta nova vida é em Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo ele escreve dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo agora se torna novo. Então eu tenho que ter uma novidade de vida. Aquela vida que antes eu vivia já não tem mais proveito, porque eu tenho que viver uma vida de santidade, uma vida santa. Então, nós observamos que santificação é algo que Satanás ele está sempre querendo que eu e você não vivamos esta vida. Mas ele vai interferir em todos os momentos para que você seja o alvo e não viva uma vida de santidade. Pessoas santas não se exasperam com as outras. Pessoas não demonstram arrogância ou qualquer outro tipo de sentimento parecido com esses. Então nós observamos que ser santo não é ter uma vida que muitos têm por aí. Eles dizem que são santos, mas a sua vida não condiz com a vida de santidade. Nós podemos observar que como os cristãos podem vencer o mundo, visando buscar a santidade no mundo. Os cristãos devem vencer a oposição externa do mundo. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que ser santo não é que eu não vou viver no mundo. E sim, eu vou viver neste mundo, mas eu não posso ter a prática daqueles que não têm uma vida de santidade. Porque este mundo, ele nos traz constante batalha, mas eu tenho que me eximir daquilo que pode prejudicar minha vida espiritual. E com esta vida espiritual, é no momento que eu tenho essa vida espiritual, é quando eu começo a ter uma nova vida em Cristo. E quando é que isto acontece? Quando eu tenho agora direito a ter o novo nascimento, que eu lanço fora tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o nascimento espiritual é uma plataforma de lançamento do cristão para uma vitória sobre o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E quem é que vence o mundo? É a nossa fé. Até que você pertença ao Senhor pela fé, nele você pode pertencer ao mundo e o mundo vai vencê-lo. Mas a partir do momento que você aceita a Jesus, você vai ter o novo nascimento. E esse novo nascimento vai lhe dar direito a uma vida com Cristo, um início de uma vitória sobre o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, como já disse, é a nossa fé. Quanto aos mais, vivemos pela fé, mas continuaremos vencendo o mundo. Creia que através da crucificação de Cristo foi que nós morremos para o mundo. Cristo foi morto e através da sua morte eu tenho vida. E o mundo já não me satisfaz. Esse mundo que eu falo é o mundo com suas paixões, com sua concupiscência, o mundo que está inclinado para o pecado. Mas hoje, com Cristo, eu sou livre. E agora livre, eu posso desfrutar de uma santidade e de uma comunhão com Deus. Esta comunhão na qual eu tenho com Ele, porque o pecado que fazia separação entre eu e Deus, foi derrubada essa parede. Agora eu tenho acesso a Ele e posso a cada dia
buscar esta vida de santidade. Mesmo que eu não seja perfeito, mas nós podemos buscar essa vida de santidade. Uma ordem baseada no caráter de Deus é que nós devemos ter esse relacionamento de santidade ao lado de Cristo. É um lado positivo em que leva a nós termos esta comunhão. Mas como é santo o que vos chamou, como eu falei anteriormente, sede também vós santo. Deus chama e é dever nosso ter esta vida de santidade. É dever nosso inclinar os nossos pensamentos para aquilo que edifica, para aquilo que transforma o nosso homem interior. O que está no coração se manifesta na vida. Deus forma a verdadeira santidade, revelando-se em cada fase do nosso viver. Sejam santos em cada área da nossa vida. Então não é somente ser santo enquanto estamos na igreja ou estamos diante de nossos pais, mas ele nos aconselha sermos praticantes de uma santidade. Não ser somente religioso, mas viver uma vida santa. Tanto na vida civil, como nos aspectos públicos, como em todos os relacionamentos da nossa vida. A santidade é uma ética que não pode ser separada, porque a verdadeira conduta ética é moldada de acordo com o caráter de Deus. E nós podemos observar que o nosso Deus, ele tem a sua personalidade e ele é santo. Por isso, ele requer que aqueles que o adoram, que aqueles que ele separou para ele, sejam santos. Então nós podemos observar que a personalidade de Deus tem o aspecto que não pode ser separado dele, é a santidade. Agora, nós vamos estar vendo a santidade diária. A santidade diária é a santidade no trato com os irmãos. É uma das mais importantes demonstrações de santidade pessoal e, sem dúvida, a forma como tratamos os nossos amados. Pessoas santas não se exasperam. Isso quer dizer, elas não tratam as outras com arrogância, como falei anteriormente, com ganância ou com qualquer outro tipo de sentimento parecido com esses. Deus espera que aquele que é santo tenha tratos semelhantes a ele, porque ele é santo. Para viver uma vida de santidade, eu preciso e é importante obedecer a palavra de Deus, porque não adianta eu dizer que sou santo e não obedecer a palavra. Então eu tenho que começar a observar aonde estão os meus pontos negativos que não está me deixando viver uma vida de santidade. Aonde e como eu posso viver esta vida de santidade? Nós podemos observar que devemos ter uma vida de santidade a cada dia que vivemos. Nós temos que ter cuidado o que falamos e até o que vestimos. Uma das formas em que a santidade é manifestada é na forma como falamos. Há pessoas que dos seus lábios não saem palavras que edificam, e sim palavras que muitas das vezes podem levar a uma vida que venha escandalizar aquilo que ele diz que professa.
Então diz assim, obedecer é tão importante quanto ler a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus deve nos mover a uma atitude de obediência. Isso significa a viver uma vida de obediência ao que Deus deixou registrado. E a obediência deve ser a forma completa. A obediência parcial aos mandamentos de Deus é como uma desobediência completa, porque às vezes o ser humano ele obedece em partes e ele deixa a desejar em outras. Esta obediência Deus não aceita, porque Ele quer que eu viva uma vida de santificação. Não uma vida hoje santo, amanhã fazendo tudo aquilo que contradiz a santidade que eu professo, ou a santidade de Deus. A Bíblia, ela mostra que por esse motivo Deus rejeitou a Saul. Ele viveu uma vida que era meio termo. Uma hora buscava a Deus, outra hora saía do plano de Deus. E ele começou a viver uma vida esporadicamente sem santidade. E Deus, ele rejeitou a Saul porque ele agia desta forma. Aí nós também vamos abordar agora o cuidado como falamos e como vestimos. É isso o que nós temos que ter em mente. Alguém pode dizer, mas o vestir influi na minha santidade? Nós temos que ter uma vida de santidade acompanhada com o nosso comportamento. Aquilo que vestimos, podemos estar escandalizando o outro ou levando o outro ser ao pecado. Pois aos Efésios capítulo 4 e versículo 29, diz assim, por isso devemos santificar a forma como falamos e não reproduzir a linguagem que o mundo impõe aos que não conhecem a Jesus. Nós temos que ter esta vida de santidade para não sermos pego de surpresa e muitas das vezes não temos esta vida de santidade. Nós podemos ver aqui em Efésios 4 e 29 que vai dizer da seguinte forma, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Muitas das vezes nós temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque elas podem edificar, mas ao mesmo tempo podem destruir. Então, para viver esta vida de santidade, nós também temos que ter cuidado quando falamos. E na forma de vestirmos, também mostra a nossa santidade. A santidade começa em nossa mente e se estende à forma como nós nos apresentamos diante das pessoas. Porque com a nossa apresentação, como já disse, pode contaminar a nossa vida espiritual. A santidade, ela é a escolha de Deus para a condição moral do homem. Por causa da natureza de Deus, é justo que o homem se assemelhe a ele. Ele é o Criador, nós somos a criatura. E por causa da natureza do homem, é possível que ele seja parecido com Deus. Porque quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava dizendo que o homem seria dotado de alma, corpo e espírito. E esta alma, esse corpo e esse espírito, ele seria irrepreensível para o dia do Senhor.
deveria ter uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então, santidade é uma escolha de Deus. Deus escolheu eu, você, para ser santo. Então, antes de qualquer coisa, em pensarmos em algo que vai tirar a nossa comunhão com Deus, devemos pensar e ter sempre em mente que a santidade é algo que Deus requer de nós, viver uma vida de santidade. Mas nós somos santificados pelo Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a santificação é a obra prioritária do Espírito Santo na vida do cristão. É Ele quem santifica em tudo, preservando nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se você vive esta vida de santidade, você vive um papel na qual você vive esta vida de santificação, que nós observamos que não há santificação sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhuma obra ou mérito humano é capaz de santificar o homem sem o auxílio divino. Ele é vencido pela concupiscência se ele não tiver a ajuda do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de santificação, nós estamos dizendo, nós estamos nos afastando dos desejos, do anelo, do anseio, da luxúria, da natureza humana. Separando-se de tudo isso, nós estamos nos aproximando de Deus. E é por esta razão que, se nós não tivermos cuidado em viver uma vida santa, nós estaremos inclinados para o pecado. Mas quando o Espírito Santo, ele nos auxilia a buscar esta vida de santidade, o pecado não tem domínio sobre nós. A nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, ele é controlado pelo Espírito Santo, que é o santificador, é aquele que nos leva a ter uma vida de santificação. E assim nós podemos viver no Espírito, que é um novo modo de pensar, de sentir, de agir, impulsionado pela vontade divina. Mas quando nós agimos assim, nós estamos agora propensos e temos uma segurança a andar no Espírito. A palavra usada no texto significa andar junto, marchar na mesma linha, como soldados em formação. Andar pelo Espírito é seguir os seus passos e não o curso deste mundo corrupto. Então, quando eu me coloco à disponibilidade para viver uma vida de santidade, o Espírito Santo ele me auxilia a viver esta vida de santidade, a ter ela na minha vida. E com isto eu posso a cada dia buscar esta vida de santificação. E quando eu busco a santidade, o Espírito Santo, ele me ajuda a ter esta vida. Seguir a santificação, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B, que diz que devemos viver uma vida de santificação, sem a qual nós veremos a Deus. Cumprindo esta ordem divina, santificar é consagrar, santificar é dedicar, é ser separado, é colocar à parte a minha submissão e viver somente para Deus. E vivendo somente para Deus, eu vou agora ter os frutos
do Espírito. Que eu termino aqui concluindo e dizendo: quando eu tenho uma vida de santidade, eu começo a dar fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que Ele está me levando a viver a vida santa, então eu posso dar esses frutos. Que termino aqui a minha aula com este tema, agradecendo a todos que estão compartilhando desta aula e que vocês possam tirar um grande proveito e um aprendizado e vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida com Deus. Então, repetindo um dos versículos do texto, eu quero mais uma vez dizer para vocês que devem viver uma vida santa, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém. Muito agradecido.